Olá, sejam muito bem-vindas ao canal Dominando Estrias e hoje eu quero falar com vocês como acabar com as estrias escuras. Eu tô com uma cliente aqui que teve bebê recentemente e as estrias estão bem pigmentadas, então vou mostrar para vocês como que a gente pode eliminar essas estrias de primeira mão. Então, antes da Bela nascer, eu gostaria de deixar para vocês esse passo a passo nessa aula que vai ajudar muito profissionais que já trabalham com isso e outros que estão iniciando. Essa paciente, ela me procurou logo quando teve bebê, faz 4 meses que ela teve bebê, e as estrias dela estão bem pigmentadas. E isso é normal, acontece depois do parto, porque a melanina ela fica ativa, principalmente num fototipo como o dela, né? Então, vou mostrar para vocês como que a gente pode estar clareando toda essa região aqui. E depois, claro, consequentemente, se a gente for dar continuidade no tratamento, a gente pode estar trabalhando nessas estrias branquinhas ou numa flacidez que ela tem também. Ó, quando a gente enruga assim, ó, a gente junta, a gente vê essas marquinhas aqui mais enrugadinhas devido à flacidez. Então, eu sempre indico a gente trabalhar passo a passo, né? Primeiro uma coisa, depois outra. A gente não consegue trabalhar isso tudo junto. Por isso é interessante fechar um tratamento com a cliente e ficar com ela no longo prazo, tá? E lembrando para vocês, antes de a gente começar aqui a técnica, né, na prática, gostaria de falar que lá na Rede Vizinha eu já lancei a minha mentoria e com certeza vai estar ajudando muitos profissionais, né, profissionais que são iniciantes e outras que já são avançadas na área. Tenho certeza que muita coisa vai ser esclarecida e vai potencializar muito mais os resultados de vocês. Vamos começar então higienizando a pele, desidratando, porque o álcool 70 ele higieniza, mas ele desidrata bastante também a pele, né? Então, gente, vamos iniciar aqui com um microagulhamento. Então, a ideia não é provocar grandes lesões aqui no tecido. O microagulhamento ele vai fazer microperfurações para a gente induzir os ativos lá para dentro da camada da derme, onde a gente precisa fazer todo esse refinamento e essa reestruturação dermoepidérmica, né? A gente não pode lesionar o tecido, tá? Sempre para a gente tratar estrias, a gente tem que ter essas microlesões, porém tem que ser controlada, porque senão a gente pode sim estar piorando muito a região. Então tem que ir com calma, tem com carinho, né? Como ela teve aqui, ó, já no início da gestação, já começou a cicatrizar, já começou a limpar essa região, então é algo natural do nosso corpo. O nosso corpo, ele é muito inteligente, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. Só que tem pessoas que acabam sendo mais rápido e outras acabam demorando um pouco mais, né? Então, aqui, essas manchinhas aqui, essas estrias escuras, às vezes elas podem ficar um ano, mais de um ano, né? E com os tratamentos a gente pode estar acelerando isso. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Peguei, então, um Dermapen. Aqui tem 36 pontinhas de agulha, então são nano agulhas, onde a gente vai passar em todo aqui o tecido e induzir alguns ativos, algumas vitaminas e alguns clareadores também. Tá certo? Vamos lá? Ó, gente, a quantidade de agulha que tá pra fora, ó, a espessura é bem pouquinho, tá? Deve ter uns 0,5 centímetros. Não é pra colocar pressão, né? É mais para trabalhar com deslizamento mesmo e provocar microlesões. Vamos esticar bem o tecido, ó, tudo bem quente. E aqui a gente vai trabalhar essa renovação do tecido, né? Vocês vão ver que daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais avermelhado, porque a oxigenação começa a vir para cima, né? E é normal e é isso que a gente precisa, né? Mas não vai sangrar, não é para sair sangue. Se acontecer uma outra gotícula, normal, mas não é essa a ideia. Coloquei aqui alguns ativos, né? Que em outros vídeos eu já mostrei para vocês. Deve ter a fórmula dele em algum outro vídeo aqui no canal. Mas são vitaminas. Hidroxiprolizilane, maravilhoso para estímulo de colágeno e elastina. Mas é uma combinação de fatores de crescimento para melhorar todo o aspecto da pele. E, gente, olha só, quando a gente está passando o microagulhamento, eu posso ver que em alguns lugares tem algumas gotículazinhas de sangue, né?
é normal, mas a gente não vai ficar esfolando a pele para gerar uma sensibilidade que não precisa, né? E assim, ó, vocês podem ver que o que eu tô pegando é a parte toda superficial do tecido, eu não tô pegando parte mais profunda. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem estrias, ó, e ela não tá alcançando. Então, para eu alcançar essa estria aqui, eu deveria pegar o microagulhamento aqui, o Dermapen, e aprofundar um pouco mais. Porém, eu vou estar trabalhando com o cartucho por fora da estria. E daí eu vou estar lesionando a parte ao redor. Conseguem compreender? O que eu preciso alcançar é essa estria aqui, que tá mais funda. Pode ver que ela tá branca, né? E daí, se eu coloco um cartucho desse tamanho aqui e eu faço pressão para alcançar essa estria, eu vou estar lesionando mais ainda a parte ao redor. E não é isso que eu quero. Então, para eu alcançar essa estria aqui, eu tenho que trabalhar com uma agulha menorzinha. Daí sim aqui eu posso estar usando uma agulhinha de 3 pontas para alcançar essas estrias, né? Ó, essas aqui que são mais superficiais, pegou, todas elas estão irrigadas, né? Algumas não. Então, assim, quando a gente está num processo de tratamento da cliente, a gente pega todas as estrias. E daí sim, daí troca cartucho, faz o que precisa. Ó, aqui em cima também, ó, tem outras mais branquinhas, ó, que não alcançou. Então, nada de pegar o Dermapen e tacar-lhe a agulha lá dentro, porque isso só vai lesionar mais o tecido e não pode, tá? Então, vai com calma, vamos trabalhando por partes, uma fase de cada vez. E daí sim a gente vai conquistando um resultado lindo no longo prazo. Aqui na lateralzinha também, ó, a gente tem bastante estriazinhas brancas, né? E tem essas aqui que são mais escurinhas, ó, tem outras mais larguinhas, né? Então, o que a gente vai fazer primeiro é controlar a produção de melanina nessa região, ó. Então, não dá pra gente pegar aí com técnica de retração para fechar isso aqui, sendo que ainda tá muito ativo o pigmento, né? Só vai manchar mais, né? E aqui é a mesma coisa, ó, com estria branca. Aqui a gente tem que ativar a produção de melanócitos, né? Então, são coisas bem distintas. A gente tem que trabalhar por parte. Vamos melhorar a qualidade do tecido primeiro, melhorar a pele, e daí depois a gente vai para outras fases. Então, só microagulhar bem, mas não precisa judiar muito do tecido. Induzir os ativos e tá tudo certo. Então, gente, depois que a gente finaliza, né, a indução dos ativos de vitaminas, a gente vai entrar aqui com o clareador, daí eu vou exatamente aqui onde tá as estrias mais escurinhas, né? E depois que vai o segredinho, que ela vai usar em casa outro produtinho que depois eu vou contar pra vocês. Então aqui a gente bota só onde tá escurinho mesmo, pra potencializar essa renovação. Pode ver que, ó, aqui onde as estrias são mais fundas, ó, nem alcança o microagulhamento. Por quê? Porque eu não quero alcançar essa estria agora. Se eu quisesse alcançar, eu iria fazer igual eu falei pra vocês antes. Pegar uma agulhinha menor e daí sim tratar essas aqui uma por uma. Dá para tratar junto? Até dá. Eu não gosto de estar misturando as técnicas, porque aqui a gente quer clarear e aqui quer pigmentar. Então, se eu for ficar misturando os ativos, né, às vezes a gente não tem tanto sucesso assim no tratamento, né? Então, é melhor ir com calma. Fecha o tratamento com a cliente de um tempo maior e daí vocês conseguem fazer as sessões aos pouquinhos. Que aqui vai melhorar muito já com uma sessão. Então, agora, como a gente vai lá pro outro lado, eu já pego e passo o plástico filme aqui, porque daí quando ela virar, não vai ficar colando no lençol da maca. Então, pelo menos já fica protegido. E, gente, olha só, aqui na lateral eu usei somente retinóico, mas aqui na frente, como já tá um pouquinho mais de tempo, provavelmente já tá mais profundo essa manchinha aqui. Então, eu vou colocar um pouquinho de tranexâmico também, tá? E retinóico puro, pra gente potencializar esse clareamento, tá? Vale ressaltar e lembrar a cliente que ela vai ter bastante coceira no processo de renovação, tá? Porque vai descamar bastante, né? Então, isso é muito bom. Quanto mais descamar, mais vai estar renovando a pele, mais vai estar clareando, né?
Então, sem sensibilizar, a gente só vai induzir esses clareadores mesmo. Aproveitando que eu estou explicando aqui para a cliente os cuidados, né? Vale ressaltar que ela precisa ficar 4 horas com esse produto no tecido, não vale lavar, né? Tem que estar deixando esse produtinho aqui. E depois dessas 4 horas, quando for tomar banho, né, vai usar uma água mais fresca, não precisa usar água quente, né? Porque senão vai arder, tá sensível, né? Então, cuida ali com essa parte, né, de chuveiro quente, né? Ficar perto do fogão, forno, né? Porque pode gerar mais ardência, né? Então, depois que você for lavar, tu vais usar o Vitanol A, né? Tu vais usar o Vitanol por 3 dias seguidos, né? Então, hoje é segunda, vai usar segunda, terça e quarta. E daí sim, depois a pele vai desidratar bastante, vai começar a ficar toda esbranquiçada e vai entrar num processo de renovação bem intenso. Dessas manchinhas vão todas sair, tua barriga vai ficar bem branquinha, tá bom? E esse é o segredo, gente, né? Quando a gente precisa provocar uma renovação dermoepidérmica, sem necessariamente agredir o tecido, né? Porque vocês podem ver que o tecido está todo íntegro, né? Tá saudável, não tá machucado, não tá lesionado. Então, quando a gente precisa provocar essa renovação sem lesionar o tecido, porque a gente pode pigmentar numa lesão, né? A gente usa a combinação de ácidos aqui e em casa, mas lembrando que a gente hidrata também, né? A gente induziu os ativos aqui com fatores de crescimento e hidroxiprolisilane para a gente restabelecer esse tecido, hidratar, dar essas vitaminas que o tecido precisava. E depois a gente, né, coloca os ácidos. Então, primeiro a gente dá o carinho, né, e aí depois a gente judia um pouquinho. Né? E em casa dela segue com o protocolo, ela pode estar usando o Vitanol A ou o Vitacid Plus, né, que já vai estar melhorando bastante, nos 3 dias seguidos. Depois ela vai sentir essa desidratação da pele, a pele vai ficar bem ressecada, né? E daí ela volta com hidratação. Aqui a gente vai sugerir o uso do bióio e ela só vai usar o bióio quando as casquinhas começarem a se desprender da pele. Porque se ela usar antes, né, ela vai devolver água e óleo para a pele e vai interromper o processo de renovação. Então, ela só vai hidratar depois, né? Começou a se desprender do tecido, daí sim hidrata. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. É isso daqui que eu uso aqui para ter os resultados, né? Principalmente em estrias escuras, né? Então, para vocês saberem que o microagulhamento ele pode ser utilizado de uma forma muito simples, mas não é em todo tipo de estria que vai ter resultado. Nesse caso aqui, é muito estratégico. Antes de a gente começar o tratamento pontual das estrias dela, teria que começar assim, não começaria de uma forma diferente de jeito nenhum. Né? Assim a gente vai conseguir potencializar o resultado dela e trabalhar por partes. Né? Se tiver alguma cliente que você está passando por isso, é só fazer dessa forma que eu garanto que você vai ter resultados também. Tá certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo.